Evangelho segundo escreveu nosso irmão João, no capítulo 14. Você já sabe disso, mas não custa nada repetir. João escreveu este Evangelho, João escreveu 3 epístolas, João escreveu o Apocalipse, cada um desses textos inspirado pelo Espírito Santo. João foi um discípulo transformado pelo poder de Deus, de alguém que queria matar as pessoas que não recebiam o Evangelho, para alguém que foi conhecido como o discípulo do amor, o discípulo amoroso, o discípulo amado. Meu Deus, que mudança! É mais ou menos aquela pessoa, sabe aquela pessoa? Que é uma pessoa, gosta de uma briga. Conhece alguém assim? A pessoa gosta de uma briga, e de repente a pessoa que gosta de uma briga se torna a pessoa menos briguenta, a pessoa mais amorosa. Calma aí, gente, não faz isso não, não briga não, vamos nos amar. Foi isso que aconteceu na vida de João, e muito, muito mais profundo, naturalmente, do que é isso. João escreveu, mas as palavras são de Jesus, e para as palavras de Jesus nós devemos dar toda a atenção do nosso coração, da nossa mente, do nosso tempo. Leia comigo o versículo 1 do Evangelho de João, no capítulo 14. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Dá para repetir? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nosso tema de hoje é: não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. 3 passos para impedir que a aflição nos domine. 3 passos para impedir que a aflição nos domine. Preste bem atenção. Essa palavra inicial vai ser fundamental para o entendimento do processo como um todo. O ambiente aqui do Evangelho de João, capítulo 14, está marcado por instabilidade. Jesus conta algumas cenas vindouras. Jesus fala que será traído. Jesus fala que haverá uma negação. O que acontece com o grupo é que o grupo se revela frágil, há um afastamento, é um tempo de incerteza, é um tempo de problemas, enfim, é um tempo de intensa instabilidade. Instabilidade. Para um tempo de intensa instabilidade. Guarda isso. Entenda algo básico, mas muito, 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 muito importante. Deus sabe o que nós sentimos. Deus sabe o que se passa aqui dentro do coração. Deus sabe o que se passa aqui na nossa mente. Ele sabe e Ele fala diretamente conosco. Ainda que o nosso semblante busque disfarçar e a gente faça um tipão, sabe? Está tudo bem comigo e tudo mais. Deus sabe como estamos e nos traz uma palavra direta e fortalecedora. Atenção, Ele sempre fala com a gente. Deus sempre fala com a gente. Pode ser que eu esteja falando tanto, que não consigo ouvir, ou pode ser que eu esteja dando ouvidos a muita gente e não estou ouvindo a voz de Deus. Aí você pensa aí como é que você está. Fala muito, não vai ouvir. Dá ouvidos a todo mundo, mas não dá ouvido à voz de Deus, não vai ouvi-lo. Mas Deus sempre fala. Num cenário assim, Jesus se dirige aos seus discípulos e ensina 3 passos para impedir que a aflição os domine. Da mesma forma, Ele nos ensina 3 passos para impedir que a aflição nos domine. Primeiro passo: cuide do que entra em seu coração. Primeiro passo: cuide do que entra em seu coração. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Turbar é o mesmo que perturbar. Isto é, não deixe o seu coração estar ou ficar perturbado. Não deixe o seu coração ficar agitado. Não deixe o seu coração ficar inquieto. Mas eu te faço uma pergunta: quem é que consegue mandar no coração? Quem consegue? Você pode até dizer: olha, eu estou tentando, eu estou me empenhando, eu estou me esforçando, mas eu continuo inquieto, eu continuo agitado. Então veja, cuide do que entra no seu coração. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração é enganoso. O coração
nos engana e o coração se engana. Jeremias capítulo 17, versículo 9, esse texto. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, de uma palavra clara para a gente hoje: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro da nossa emoção. Provérbios nos traz como fonte de vida. Se nós não cuidarmos daquilo que entra no coração, se nós não protegermos o coração da gente, nós vamos ficar, de alguma forma, prejudicados na nossa vida espiritual, a partir da nossa vida espiritual. Podemos concluir que Jesus está a dizer o seguinte: não permita que essas questões perturbem o coração de vocês e os deixem aflitos. Lembra que Jesus está falando de traição, negação, morte. Por conta disso houve afastamento uns dos outros, houve incerteza, houve uma instabilidade. Ele está dizendo: olha, não deixe que isso ocupe o seu coração, não deixe que isso permita que você se torne alguém cheio de aflição, inquieto, agitado, intenso. Olha aqui para mim. Se você achar que alguma coisa ruim vai acontecer, ainda que ela não venha acontecer, mas você acha que ela vai acontecer, ela vai estar acontecendo. Sabe looping? Começa e vai e não tem fim. É mais ou menos isso. Há alguns anos eu estava brincando com o Lucas e quebrei o dedão do pé. Uma dor horrorosa, além da cena que vai um dedo para um lado, o pé para o outro lado, uma coisa horrorosa. E uma das dores mais complicadas é essa, porque você sabe que ele está doendo porque quebrou e vai doer para colocar no lugar outra vez. Então você já sabe que tem essa dor e vai ter aquela dor. Mas eu fico imaginando, se eu estivesse quebrando o dedo no meu pé, agora, e essa maneira contínua de quebrar o dedo do meu pé jogasse para mim aquela dor que eu tive quando quebrei, e também muito grande quando consertamos, quando a médica consertou. Essa ideia, quando nós estamos nos entregando o coração para alguma coisa ruim. Eu tenho medo que alguma coisa ruim aconteça. Olha para mim, ela não aconteceu, tá? Ela não aconteceu, mas eu tenho medo que essa coisa aconteça, porque eu tenho medo que ela aconteça, ainda que ela não aconteça de fato, ela já aconteceu na minha mente. E o pior é um looping, acontece, vai, quebra o dedo e dói, quebra o dedo e dói. A não ser que isso seja retirado do coração, a não ser que isso não entre no coração da gente, a não ser que haja uma barreira para que isso não nos invada e produza em nós uma aflição, o que vai acontecer? Que esse tipo de sentimento vai nos dominar, e ao nos dominar, vai nos deixar aflitos. Jesus, em sua pedagogia, fala, e a fala de Jesus, o discurso de Jesus, está sempre atrelado à atitude, ao exemplo. Veja no capítulo 13, o capítulo anterior, observe aí. O que está no título aí, do capítulo 13, antes do versículo 1, qual o título que está aí? Está vendo aí na sua Bíblia? Jesus lava os pés aos discípulos. Veja o que está acima do versículo 12, qual é o título que está acima do versículo 12? Uma lição de humildade. Então, para Jesus falar de humildade, certo? Lá no versículo 12, para ele falar de humildade no versículo 12, ele demonstra a humildade no versículo 1. E ele começa a descrever para os discípulos o que é ser humilde. Antes de falar, ele faz isso agindo. Essa é uma questão maravilhosa que Deus nos traz e uma palavra poderosa para a nossa vida. No versículo 12 do capítulo 13, ele faz uma pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Olha a resposta no versículos 13 a 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz,
façais vós também. Jesus nos ensina a cuidar do coração. Jesus ensina a proteger o coração. Jesus está nos ensinando, olha, não deixe que essas notícias, não deixe que essas questões que promovem instabilidade, não permita que elas entrem nos seus corações. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração. Lembra que eu falei que Jesus faz e fala? Para ele falar isso, é porque ele mesmo já estava vivendo isso, estava ensinando para os seus discípulos que nada da obra que estava sobre ele poderia parar, porque ele estava permitindo que uma aflição entrasse no coração dele. Vida para frente, siga em frente, vamos adiante. Jesus nos ensina a cuidar do nosso coração, para que não sejamos abalados, dominados, para não pararmos, para não adoecermos. Por isso ele diz, não fiquem aflitos, não se turbe o vosso coração. 3 passos para impedir que a aflição nos domine. O primeiro passo é esse: cuide do que entra em seu coração. Mas se ele dissesse só isso, se essa fosse a única frase, nós poderíamos pensar em várias possibilidades. Então a pergunta que eu faço para o texto é: como não deixar o meu coração perturbado numa época de instabilidade? Como não viver aflito numa época de incerteza? Ele mesmo responde, é o segundo passo: creia em Deus. Vamos ler o versículo outra vez? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O segundo passo, e aí é uma justificativa importante para a gente entender o processo como um todo: não se turbe o vosso coração. Se parasse aí, a gente poderia pensar uma série de coisas, mas Jesus nos dá o caminho, e o primeiro caminho nesse segundo passo é: creia em Deus. Crer em Deus passa por algumas questões basilares e fundamentais: conhecer a Deus, caminhar com Deus, viver para Deus. Conhecer a Deus, caminhar com Deus, viver para Deus. Vou destacar 2 dos atributos de Deus, são vários. Vou destacar o atributo da onipotência e o atributo do amor. Quando você entende que Deus é onipotente, nós estamos dizendo que Ele pode fazer todas as coisas, até porque Ele fez todas as coisas. Ele fez você, Ele me fez, Ele nos fez. Deus é todo poderoso. Quem conhece a Deus sabe que Deus é todo poderoso. Existem circunstâncias na caminhada com o Senhor, que nós vamos perceber que Ele é todo poderoso. E porque Ele é todo poderoso, eu vou viver para Ele. Então eu conheço a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Eu descubro que Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Então, porque Ele é onipotente, eu vou caminhando com Ele, vou vendo mostras, exemplos da sua onipotência, do seu poder maravilhoso. Na sequência disso, eu vou experimentando um viver para Ele, porque agora eu sirvo a um Deus que é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. E um Deus que é extremamente amoroso, um Deus que nos ama de uma forma maravilhosa, extraordinária. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela traz uma definição do Senhor. Ela mostra que Deus é tão amoroso, que Ele é o amor. Não se pode descrever Deus sem dizer que Ele é amoroso. Veja que eu disse que eu estou falando só de 2 atributos, são vários. Mas quando eu entendo que Deus é amoroso, eu me aproximo dEle, porque Ele me chamou, Ele me atraiu. E esse amor do Senhor me faz cantar. Teu amor me faz cantar. Esse amor do Senhor me faz caminhar. Esse amor do Senhor me faz confiar. Esse amor do Senhor me faz descansar. Porque eu sei que eu sou amado pelo Senhor. Quem de Deus se aproxima em razão de um convite dEle. E no convite, ou ao convite dEle, nós chegamos à sua presença, e nele nós encontramos segurança e paz.
atribui-se a seguinte frase ao pastor Tim Keller: Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que precisa? Eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós já nascemos com a sede de Deus. Nós nascemos com a sede do eterno, o Deus eterno. Nós nascemos desejosos de conhecê-lo, já está aqui no coração da gente. E uma coisa maravilhosa, nós queremos conhecer a Deus, mas nós não conseguimos compreendê-lo. Não há como compreender a Deus. Deus se dá a conhecer, e à medida que Ele se dá a conhecer, nós vamos conhecendo ao Senhor. Nós conhecemos ao Senhor à medida que Ele se dá, ou aquilo que Ele se revela, ou que Ele revela para nós. Nós nascemos com sede de Deus. Essa sede de Deus tem uma razão clara, como se conta que disse Blaise Pascal, um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo francês. Ele disse: há um vazio no formato de Deus no coração do homem. Creia em Deus. Creia em Deus, mas creia de todo o coração. Se fizermos uma pesquisa no Brasil e perguntarmos para as pessoas: você crê em Deus? Creio. Crê em Deus? Creio. Vive perto dele, conhece a sua palavra, caminha na presença dele, já ouviu a voz dele, obedece às suas ordens. A fé em Deus não é um salto no escuro, como disse o filósofo Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno. A fé não é um salto no escuro. A fé não é um salto no escuro. A fé é um salto nos braços de Deus. Jesus não disse para crermos num Deus desconhecido, como Paulo viu em Atenas. Deus se revela, se comunica, se apresenta. Deus conta o que fez. Deus conta o que faz. Deus conta o que fará. É tão maravilhoso quando você se aproxima de Deus e conhece a Deus, e você sabe que é Ele que está falando com você, e você tem uma experiência de transformação, uma graça que foi revelada ao seu coração, e você pode dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Olha, o negócio está feio para o lado dele, a situação é tensa. Quantas tensões passou o apóstolo Paulo, mas ainda assim ele afirma claramente: eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Creia no Senhor, entregue a sua vida a Deus, experimente na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o seu maravilhoso amor e a sua onipotência. Segundo passo: não fiquem aflitos, creia em Deus. Primeiro passo: cuide do que entra em seu coração. Segundo passo: creia em Deus. Terceiro passo, versículo 1, capítulo 14, vamos ler juntos mais uma vez? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Terceira etapa: crede também em mim. Terceiro passo, Jesus disse: creia também em mim. Eu digo: creia em Jesus. Crer não é somente saber algo sobre a vida dele, saber de alguns textos bíblicos, algumas de suas palavras, mas reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Jesus é Deus Filho. Jesus anda por sobre o mar,
com essa história? Depois que ele sobe no barco, Pedro andou um pouco, afundou, Jesus coloca ele no barco, chama os homens de pequena fé ou de pouca fé. Quando Jesus acalma tudo e todo aquele mar revolto se torna em bonança absoluta, os discípulos declaram: verdadeiramente és filho de Deus. E eles disseram isso em adoração. Diz a Bíblia: e os que estavam no barco, versículo 33 do capítulo 14 de Mateus, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus, em Cesareia de Filipe, perguntou para os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Depois das respostas dadas, Pedro traz uma resposta maravilhosa. Pedro foi o primeiro colocado na turma naquele dia. Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16, versículo 16. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Só que Pedro, ele não respondeu dele mesmo, mas foi o Espírito Santo quem o revelou. E a declaração que ele faz a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. E essa lógica é simples. Quem crê em Deus, crê em Jesus. Não dá para dizer que crê em Deus e não crê em Jesus. Não dá para dissociar. Não se pode dizer que não, eu creio em Deus, mas Jesus eu não conheço. Jesus eu não sigo. Não se pode dizer isso, porque isso contraria o princípio da palavra do Senhor. Eu quero ler para você, Evangelho de João, capítulo 14, aí onde nós estamos, vai lá no versículo 6, olha lá o versículo 6, Jesus respondeu e disse o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Qual é a parte final do versículo 6? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sei se você já ouviu esse versículo errado. Eu já ouvi várias vezes, pessoas dizendo: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Veja o que diz o versículo bíblico, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Leia o versículo 9, Jesus está falando com Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Observe agora: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Não se pode dizer que crê em Deus se não se crê em Jesus. Ao crer em Deus, creremos em Jesus. Ao crermos em Jesus, creremos em Deus, porque o Pai e o Filho são um. Jesus é o amor de Deus em carne e osso. Jesus é o Salvador. Jesus é o resgatador. Jesus é o Senhor. Jesus tem toda a autoridade, porque o Pai deu a Ele toda a autoridade no céu e na terra. Jesus! Veja o que diz Paulo escrevendo aos Filipenses. Abra a sua Bíblia aí, deixa aberto aí no texto. Vão comigo aqui para Filipenses capítulo 2, por favor, versículos 5 a 11, olha o que diz a Bíblia sobre Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele fez? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor da nossa vida. Credes em Deus? Credes também em mim. Jesus não é alguém para ser conhecido apenas como uma história. Jesus não é apenas para ser conhecido como um nome poderoso, como de suas parábolas. A nossa vida com Jesus é de uma entrega, é de uma consagração a Ele.
Nós vamos conhecer a Deus, e à medida que conhecemos a Deus, conheceremos Jesus, e é Jesus quem nos leva até Deus. Ou seja, ninguém chega ao Pai se não for por meio do Filho. Ninguém chega a Deus se não for por meio de Jesus. O caminho para Deus é Jesus Cristo. Então veja, pense nesse mesmo versículo pela sua ordem inversa. Creia em Jesus, creia em Deus, não se turbe o vosso coração. Percebe como a ordem inversa nos ajuda a compreender as razões? Quando Jesus diz, olha, não fique perturbado não, não fiquem aflitos, não fiquem aflitos. O tempo é de incerteza, de instabilidade, preocupação, ansiedade, tudo isso era o tempo daquele tempo, é o tempo de hoje. É a mesma palavra que Jesus deu para eles lá, é a mesma que Ele traz para nós hoje. Ele diz para você e para mim, não fique aflito, não fique aflito, não se turbe o vosso coração. Quem é que manda no coração? Esse coração não tem dono? Coração não tem dono. Leia o versículo pelo lado inverso. Creia em Jesus, creia em Deus, não se turbe o vosso coração. A única maneira do nosso coração não ficar turbado, perturbado, a única maneira de nós não ficarmos aflitos é a nossa fé em Deus, é a nossa fé em Jesus Cristo. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, não fiquem aflitos. Eu quero orar com você, porque eu sei, porque eu também tenho todas as minhas preocupações, que se eu deixar, ela toma o meu coração. Se o meu coração estiver ocupado por mim, se eu estiver no centro do meu coração, eu vou determinar o que vai acontecer. Eu vou deixar coisas horrorosas entrarem no meu coração. Tanta notícia que não presta, tanta notícia que não edifica, parece estar preso ali no sofá só para receber notícia ruim. Não vou me entregar à ansiedade, não vou permitir que ela me domine, sabe por quê? Porque eu creio em Deus e creio em Jesus Cristo. Jesus para mim não é apenas o nome do maior psicólogo que já existiu, Jesus não é o coach, Jesus não é um gestor, o maior administrador de todos os tempos, o maior líder que já existiu, não, Jesus é o meu Senhor, a minha vida está nas mãos dEle, o meu presente está nas mãos dEle, e quando eu olho para o meu passado, eu vejo que o meu passado sempre esteve nas mãos dEle, passado, presente e futuro pertencem ao nosso Senhor. Não deixa, não deixa. Aí você vai me dizer, mas como? Já estou dominado por isso. Creia em Jesus. Creia em Deus. Porque você crê em Jesus, porque você crê em Deus, você não ficará aflito. O seu coração não ficará turbado em nome de Jesus. Primeiro passo, cuide do que entra em seu coração. Segundo passo, creia em Deus. Terceiro passo, creia em Jesus. Senhor Deus, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Visita com teu Espírito poderoso o coração que está aflito, o coração que está turbado, agitado. Ministra a tua paz, em nome de Jesus. Ministra a tua paz, em nome do Senhor Jesus.
Senhor nos ensina na sua palavra, com seus atos, a confiarmos, a crermos em Deus e em Jesus. Não há instabilidade que vai nos arrancar dos braços de Deus, porque quem nos colocou nos braços de Deus foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi o amor de Jesus por nós, foi a ação gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus querido, nós te louvamos, porque esta é a verdade que a tua palavra nos ensina. Por isso nós oramos e clamamos para que a bênção do Senhor esteja sobre cada família agora, sobre cada lar que nos recebe nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Onde havia aflição, que ela seja eliminada em razão da presença da fé em Deus, da fé em Jesus. Maior do que a aflição do coração é a fé em Deus, é a fé em Jesus. Nós vivemos pela fé, nós caminhamos pela fé, e nós vamos firmar os nossos pés pela fé, sabendo que o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, algo novo e extraordinário será gerado, promovido sob o poder do Senhor. O Senhor nos diz: filho, filha, não fique aflito, não se turbe o vosso coração. Filho, filha, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Invade o nosso coração, Senhor. Tira da gente essa aflição. Incendeia o nosso coração com a fé, com a fé. Fé num Deus que nós conhecemos, fé num Deus com quem nós caminhamos, fé num Deus a quem nós servimos. Fé em Jesus, que fala e faz. Fé em Jesus, Salvador, Senhor, resgatador. Incendeia o nosso coração. Nós declaramos que descansamos no Senhor. O tempo da aflição passou. Não vamos remexer, vamos confiar e viver pela fé, em nome de Jesus. Amém.